Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses e agora voltando, né, aqui no 51, voltando à programação normal, vamos continuar lendo aí as sinopses enviadas por vocês e direto vocês me perguntam e eu esqueço de dizer onde que tá, né, em qual mês que eu tô lendo. Agora eu tô aqui em julho de 2021. Sim, tem quase aí um ano de defasagem, mas a gente tá correndo aqui, tá correndo atrás do preju. E para quem quer saber, quem quer enviar o seu agora, tem 186 na fila. É bastante coisa. Mas vamos ler aqui, vamos começar a sinopse de hoje. Ele deixa aqui escrito História de um Pequeno Lorde. Não sei exatamente o que isso significa. Vamos descobrir aqui juntos. Em um mundo de magia, deuses, demônios e seres sobrenaturais, um garoto tem seus pais assassinados por alguém desconhecido após descobrir que é descendente de uma linhagem de lordes antigos, mas que sucumbiram há séculos. Agora, vagando pelo mundo sozinho, esse pequeno garoto vai ir atrás de descobrir quem matou seus pais e porque não importa onde vá, todos o odeiam. Interessante. Assim, eu acho um pouco estranho ele não saber a origem dele e todo mundo saber, sendo que são lords, digamos assim, né? Que sucumbiram já faz séculos, já faz muito tempo. Então é estranho as pessoas saberem quem é ele só de olhar. Eu acredito que talvez, para que isso, vamos dizer assim, fosse um pouco mais crível, né, que a gente conseguisse acreditar mais nisso, talvez ele poderia ter algum traço visual. Sabe o negócio, por exemplo, no Game of Thrones dos Targaryen, tem aqueles olhos meio roxos? Eu acho que na série eles não fizeram isso, mas no livro, se eu não me engano, eles têm a cor do olho deles é uma cor meio roxo, né, aquele azulado meio roxo. E eles têm cabelos platinados, né? Os cabelos deles são aquele loiro tão claro que fica praticamente branco. Então são características visuais que quando alguém olha fala, aquilo ali é um Targaryen. Eu acho que poderia ser algo parecido. Então esse moleque ter uma característica, né? Esse garoto ele ter alguma característica visual que todo mundo que vê ele já reconhece, porque, não sei, esses lords aí eles foram realmente mega opressores e tal, realmente foi um clã que, né, ele caiu exatamente porque a população não aguentava mais, enfim, eles realmente torturavam, matavam todo mundo, eram cruéis, horríveis, e eles tinham essa característica visual muito marcante, sei lá, cabelos brancos, cabelos vermelhos, enfim, cor de olho, um estilo de olho diferente, ou cor da pele, enfim, alguma coisa, né, que defina eles como diferente visualmente. Assim, qualquer pessoa que realmente visse esse garoto já iria saber que ele é daquele clã e aí sim poderia, vamos dizer, ter um ódio justificado dele, entre aspas, né? Senão ficaria meio estranho, tipo, pô, os caras caíram há séculos, como que eles sabem que esse garoto E aí o próprio garoto descobrindo a história da família dele, a história que os pais dele não contaram, né? A gente tem a motivação, né, de vingança e tal, motivação padrão, né, pra heróis, né, sei lá, você tem uma tragédia e vai buscar a vingança. O que eu sempre falo quando a gente vai fazer uma história de vingança é que o personagem ele tem que ser muito obstinado e você tem que comprar a ideia de vingança dele, né? Então, beleza, qualquer pessoa consegue se identificar com alguém, tipo, pô, meus pais foram mortos, eu vou querer me vingar. Beleza, qualquer pessoa consegue se identificar com isso. Mas é interessante na história a gente aprofundar isso, então talvez mostrar a relação dele com os pais dele e coisa do tipo, pra gente comprar essa ideia, né? Você pega, por exemplo, a história do Batman, beleza, a história do Batman é basicamente isso, ele vira o Batman porque mataram os pais dele, e aí essa criminalidade, essa cidade, né, a cidade que gera essa criminalidade, ele quer meio que ajudar isso, ele é traumatizado por conta disso. Nas melhores histórias do Batman, seja em quadrinhos, seja em filmes, seja no que quer que seja, quando você tem a abordagem de mostrar os pais do Batman, mostrar como eles eram, mostrar a relação entre Bruce Wayne e seus pais, você consegue encarar melhor ainda todo esse legado do Batman, toda essa vivência dele, porque você conhece os pais dele também, você vê a relação, você compreende e você acaba sentindo aquilo junto com o personagem. Então, nessa história aqui eu também acho interessante talvez fazer isso. Pode ser através de flashbacks, pode ser através do início da história mesmo, enfim, mas mostrar essa relação é importante para que o leitor consiga entender e, vamos dizer assim, se conectar mais com o personagem, com o que o personagem está sentindo. E outra coisa que é interessante é talvez realmente, né, o leitor também não conhecer
todo esse passado ele for sendo revelado para o leitor ao mesmo tempo que ele é revelado para o personagem principal. O passado sobre a família, sobre o que ele é, sobre essa descendência aí dessa família real e tal, desse clã aí de lordes, de imperadores, sei lá. Eu acho que isso pode indo sendo revelado ao longo da história e aí talvez até mostrar uma pequena corrupção ali em relação aos pais dele, né, para dar uma desestabilizada na motivação do herói, né. Sempre em determinado ponto da história a gente tem aquele momento em que o herói ali ele tá quase desistindo, seja porque ele tá, sei lá, enfrentando um inimigo muito forte e o inimigo tá quase derrotando ele, então não é uma desistência direta, uma desistência moral do herói, mas é uma, vamos dizer, uma desistência física, né, ele não tá conseguindo superar aquele inimigo e aí ele vai precisar tirar a força, sei lá da onde ou coisa do tipo, ou fugir por um tempo para poder se recuperar e aí então voltar e conseguir derrotar aquele inimigo, ou moralmente mesmo ter as suas motivações abaladas. E na parte ali de ter suas motivações abaladas é sempre interessante você trabalhar quando o personagem ele tem uma motivação muito certeira, muito forte, muito firme, o que é bom em qualquer história, né? Você chegar em algum determinado momento e falar, peraí, você estava vendo as coisas de uma maneira muito rasa, as coisas são mais complexas, aí o personagem fica abalado, e aí ele tem que meio que renovar e como que é? Eu esqueci a palavra. Mas Caraca, eu esqueci a palavra. É tipo renovar mesmo, ele tem que renovar suas motivações, ele tem que renovar suas forças, né? Enfim. Então vamos lá, de novo usando o exemplo do Batman. No novo filme do Batman, spoilers do novo filme do Batman. Se você não viu, pula um minuto aí pra frente. Ou deixa o vídeo mudo, coloca o vídeo no mudo, e aí eu vou fazer um tchauzinho aqui quando eu terminar de falar o spoiler do Batman para você poder desmutar o vídeo, beleza? Só para garantir que ninguém vai pegar spoiler daqui se querer. Então, no novo filme do The Batman, do Robert Pattinson, você tem toda essa motivação do Bruce que luta pelos pais e tal, e toda essa coisa. E aí, ao longo do filme, você vai mostrando que os pais dele escondiam certos segredos e tal, o que tornava eles mais ou menos corruptos. O filme ele dá uma brincada com essa questão de o pai dele ser corrupto ou não, ser uma pessoa honesta ou não, querer ajudar a cidade ou não, se ele foi ingênuo, se ele foi corrupto, o que ele foi... Enfim, e aquilo quebra e desestabiliza a motivação do Batman por um período de tempo ali no filme, né, para depois ele realmente, de novo, isso que eu estou falando, ele se reiterar, né, ele voltar a motivação dele e voltar com mais força ainda. Então, é mais ou menos a mesma coisa que dá pra fazer aqui. Tchauzinho aí, pronto. Agora, imagino que quem evitou aí, pulou os spoilers de Batman, voltou agora. Então, você quebrar a motivação dele em algum determinado momento, sei lá, mostrando, por exemplo, que os pais dele também não eram tão bonzinhos assim. Eram bonzinhos com ele. Como pais, eles eram ótimos pais, mas talvez eles tratavam as outras pessoas com soberba, se consideravam melhores que os outros, de repente tinham escravos, e ele, por ser criança, nunca enxergou aquelas pessoas como escravizadas e tal. Então, sabe? E aí, conforme ele vai entendendo a família dele, ele vai entendendo também os pais dele, vai vendo que os pais dele não eram tão bonzinhos assim e tal. E aí dá aquela balada, tipo, será que eu devo me vingar? Será que a pessoa que matou eles matou, vamos dizer assim, estava agindo certo, entre aspas, né? Por mais que seja um assassinato, mas até aí poderia estar sendo motivado por alguma vingança. Aí ele fala, pô, eu tô sendo motivado por uma vingança. Vai ver, essa pessoa também foi motivada por uma vingança de algo ruim que meus pais fizeram, agora que eu descobri que meus pais não eram tão bonzinhos assim. E aí, quem tem mais direito de se vingar, sabe? Vai desestabilizando ali o personagem, e aí o personagem precisa superar esses conflitos internos para poder seguir em frente. Seja optando, de repente, no final, por desistir da vingança e falar, esse caminho que eu tô indo é um caminho autodestrutivo, né? Eu vou me vingar, e aí isso vai gerar um ciclo de ódio, um ciclo de vingança sem fim. Talvez, ao invés de eu ir simplesmente matar o assassino dos meus pais, eu posso tentar limpar o nome deles e agir melhor pela minha família, né? Já que eu sou o último descendente desse clã, talvez ao invés de eu sair para uma matança, sair por um caminho de matança, eu posso ser diferente e mudar a imagem do clã para que, sei lá, os meus descendentes, meus filhos, as próximas linhagens desse clã não sejam odiados, não colham todo o ódio, né, que o clã plantou durante anos aí, assim como eu tô colhendo. Então, pode ser uma jornada de amadurecimento do personagem até chegar nesse ponto, onde ele vai restaurar o nome do clã, e em vez de ser um nome que todo mundo vai lembrar com ódio, vai se tornar um nome que todo mundo vai lembrar com alegria, com agradecimento, gratidão, né? Enfim,
é um caminho, é uma jornada interessante pro personagem, né? Ele começa com uma jornada que ali ele percebe que ia ser mega autodestrutiva e termina com uma jornada engrandecedora e o leitor e o personagem vão aprendendo sobre isso ao mesmo tempo. É aquele negócio que eu falo sobre a história ter um tema, né, em si, ali, que não vai ser só aquela parte superficial de busca pela vingança e acabou, sabe? É interessante. Começando a próxima aqui. Kaluanã é um garoto de 12 anos que descobre estar envolvido numa batalha secreta entre as forças da magia do bem contra as forças da magia do mal. Conflito esse que vai fazer ele descobrir que os contos populares são mais reais do que ele imagina. Vai descobrir mais do passado de seus pais em uma aventura onde ele vai fazer amigos e inimigos. Ok. Vamos lá. Nessa história aqui, eu acho que eu não deveria ter fechado o documento. Eu fechei o documento de trouxa. Deixa eu deixar ele aberto aqui para eu poder... Apesar de que eu acho que não tem nada que eu precise lembrar. A gente tem aqui uma história bem crua mesmo. O que eu quero dizer? É uma luta do bem contra o mal, onde o herói vai sair numa aventura, vai descobrir coisas e fazer amigos e inimigos, sabe? Isso é o padrão que vai ter em todas as histórias. O que a gente precisa aqui é de especificidades, né? Tipo, o que essa história tem que é só dela? O que essa história tem de diferente? O que essa história tem que foi criada para ela, né? Então, vamos lá. Eu gostei bastante do nome Kaluanã. Gostei bastante. Eu acho que ele ter 12 anos, talvez ele seja muito novo. Não sei se a ideia aqui é uma parada meio Harry Potter, onde ele vai descobrindo e crescendo ao longo da história, mas às vezes a gente está falando de uma história também, de novo, muito extensa, muito grande. E até agora não foi me apresentado um propósito para essa história. Você fala, ele vai descobrir mais sobre os pais dele. Por que ele gostaria de fazer isso, sabe? Até o próprio Harry Potter, se eu não me engano, ele não tem uma jornada também tão grande. Beleza, ele também quer descobrir mais sobre os pais, talvez, mas ele também não vai em busca ativamente de fazer isso. O próprio Harry Potter, eu particularmente não gosto muito dele como protagonista, e agora vai parecer que eu não gosto de Harry Potter como um todo, porque no vídeo que eu fiz sobre Deus Ex Machina eu falei sobre Harry Potter, né? Mas eu gosto, eu gosto bastante de Harry Potter, só que eu não gosto do protagonista Harry Potter. Especificamente por causa disso, porque eu sinto que ele não tem uma motivação muito clara, muito firme, e ele nem é muito proativo, porque ele não tem essa motivação, então ele também não é muito proativo. Ele é meio que o escolhidinho do mundo, e todo mundo faz as coisas com ele porque ele é Harry Potter, não é porque ele faz ali acontecer, né? Tipo, ele não parece ter um motivo real dele, como pessoa, para ser alguma coisa. Os pais dele deram uma bênção para ele, tipo uma herança, e aí ele colhe os frutos dessa herança. Ele é um mimadinho, ele é tão mimadinho quanto o Malfoy, se for parar pra pensar nesse sentido. Ele só é mais humilde, mas as coisas tudo acontecem com ele porque sim, porque ele tem esse nome e essa herança. Então, voltando aqui para a história do Kaluanã, se ele quer descobrir mais sobre os pais dele, beleza, tal, ele tem que buscar isso ativamente, né? E, sinceramente, o lance de magia do bem contra a magia do mal, eu diria para tentar dar uma mexida nisso, porque principalmente hoje, nas histórias de hoje em dia, a gente não consegue mais comprar certinho a ideia de que alguém é mal por ser mal e alguém é bom por ser bom. A gente tenta tratar os personagens mais perto de seres humanos reais, né? Não existem seres humanos reais 100% bons ou seres humanos reais 100% maus. Existem, claro, seres humanos que fazem maldade, que fazem atrocidades, que fazem muitas coisas ruins, mas muitas vezes na cabeça desses seres humanos eles estão fazendo aquilo certo, eles não enxergam aquilo como algo mal, né? Por N razões. Então não é uma questão de passar pano para um personagem que faz coisas escrotas, mas também é uma questão de que não fazer ele ser mal porque ele quer ser mal, sabe? Eu acho que não existe isso de, eu vou ser mal porque eu quero ser mal. Eu vou fazer mal para tal pessoa porque eu quero fazer mal. Muitas vezes, essa maldade que alguém faz com outra pessoa, ela nem tá pensando sobre aquilo, ela nem tá pensando que aquilo é uma maldade, ou ela nem enxerga a outra pessoa como uma pessoa, que é uma coisa escrota demais. Só que daí entra aquilo que eu tô falando, que não é que a pessoa má, ela se considera má. Ela só se considera melhor, às vezes, do que a outra pessoa, e por isso ela faz algo ruim com a outra pessoa, porque ela fala, eu sou melhor, essa pessoa merece isso aí. Enfim, é o cara que, sei lá, alguém pisa no pé dele sem querer, pede desculpa e ele vai lá e mata a pessoa. Tipo, ele se considera melhor, e na cabeça dele é tão grave alguém ter esbarrado nele quanto ele matar uma pessoa, sabe? Então, tipo,
Tem essas questões, mas daí de novo, é como você trabalha os personagens para eles não ficarem só nisso. Ah, eu sou do bem, eu sou do mal, eu vou vencer porque o bem sempre vence no final. Eba, sabe? Então, a gente entrar mais dentro da história. Nesse caso aqui, eu particularmente diria pro autor tentar fazer uma história mais curta, começar com um one shot e tentar trabalhar numa história mais simples. Essa história parece muito ampla e eu particularmente não consigo enxergar particularidades dela nesse momento, a ponto de conseguir sequer dar alguma dica de para onde a gente vai, para onde que não vai, porque eu não sei qual que é a motivação do personagem, eu não sei qual é a motivação do vilão, e o vilão ele é tão importante numa história quanto o protagonista. Eu não sei praticamente nada da história. Então, tenta pensar numa história mais curta, mais simples de ser contada, e a partir daí você vai desenvolvendo, vamos dizer assim, experiência para poder contar uma história maior, e uma história como essa daqui, que parece ser algo mais grandioso, algo que exige mais do autor. Porque, assim, você fala, mas é uma história genérica, por que ele não vai conseguir fazer? Quando a história é mais genérica, você precisa de mais criatividade para que ela não seja muito parecida com as coisas que já existem, né? Ela exige mais de você. Já quando uma história ela já é diferente do que existe por aí, eu digo que assim, você já teve criatividade suficiente para pensar numa história diferente. Então, contar ela você tem mais liberdade. Quando você não teve tanta criatividade assim para pensar no escopo geral da história, você precisa de mais criatividade para criar cenas, para criar os acontecimentos ali, porque ela precisa se diferenciar nos acontecimentos, já que na ideia ela não é muito diferente assim do que já existe. Eu diria que em algum dos dois momentos você vai ter que ter criatividade ali. Ou seja, na hora de pensar no escopo geral, ou seja, na hora de contar a história em si. Tá cheio de histórias aí que se a gente olhar assim é uma ideia genericaça, mas ela é muito boa, muito bem feita, muito bem aproveitada. E até às vezes muito diferente quando você realmente pega para ler, pega para assistir, etc. Já existem outras histórias que, enfim, elas são só genéricas e pronto. E aí o ruim de ser genérico e pronto é que você automaticamente vai criando comparações na cabeça de quem está vendo a sua história. E aí, sei lá, a pessoa fica só comparando, só julgando a sua história o tempo inteiro, e ela não tem tempo de realmente sentir a história, de emergir, de entrar ali, de curtir aquilo que ela está vendo. Ela fica só naquele modo julgamento. Tipo, isso aqui tá muito Harry Potter. Nossa senhora, mas aqui Harry Potter fez melhor. Não sei o que, sabe? E aí a pessoa não consegue absorver a história. Por isso que eu falo. Ou sua história ela pode ter uma ideia que soe um pouco diferente, ou na execução ela tem que ter ali particularidades para tirar esse julgamento da cabeça do leitor e ele poder entrar na história ali e aproveitar ela. Hey, desculpa interromper seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido e você vai gostar do motivo pelo qual eu estou interrompendo você. Acontece que eu estou lançando um curso grátis de esboço. Então, não é aquele negócio que você vai ver no final, vou tentar te vender um curso e coisa do tipo. Não, é um curso grátis, ele é grátis. Você vai acessar o link aqui na descrição, vai digitar o seu e-mail lá e no seu e-mail você vai receber o endereço, né, o link para acessar as 5 aulas desse curso de esboço, né? O vídeo onde eu ensino a desenhar esboço é um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal, só que a qualidade dele é horrível, porque eu não tinha essa câmerazinha bonita que você está vendo aqui agora, eu também não desenhava tão bem assim no computador ainda para conseguir explicar e passar minhas ideias, mas agora a coisa é diferente. E ao invés de simplesmente refazer aquele vídeo e trazer aqui no YouTube, eu resolvi fazer muito mais, que é realmente abordar todo o conceito por trás de um esboço e entregar isso para vocês de graça. Então o link está aqui na descrição. Vê aí, inscreve seu e-mail e você vai receber lá. Confere se ele não caiu na caixa de spam, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Aí qualquer coisa, se caiu lá, você marca o Instinto Mangaka, que é o meu site, por onde você vai receber esse e-mail. Você marca ele como seguro para poder receber outras novidades e coisas que eu disponibilizo de graça para vocês. Link aqui na descrição, vai lá. Pode voltar pro vídeo. O nome dessa história é Invokers. Gostei. A sociedade é composta por pessoas com poderes e capacidades de invocar seres e forças celestiais ou demoníacas. Os humanos que invocam os seres demoníacos foram banidos após perderem uma guerra. Anos depois, um novo governo com uma ideologia, todo governo tem uma ideologia, assume o poder e decide reintegrar os demoníacos na sociedade. Eu chuto que são as pessoas que invocam essas criaturas demoníacas.
A sociedade começa a ficar normal, né, entre aspas, aqui eu tô colocando as aspas, né, o que é normal, mas mesmo assim essa raça começa a sofrer preconceito. Um grupo de 7 poderosos invocadores, chamados justiceiros, se junta para buscar justiça. Eles são justiceiros, juntam para buscar justiça, tá certo. E direitos iguais pelos demoníacos, ok. Acompanhamos 2 personagens principais. Eu acho que tinha um Shaman que tá assim. 2 personagens principais que Lúcia. Deve ser que se chamam Lúcia. Uma jovem demoníaca que se mudou para a principal capital com seus pais. Após a aprovação da lei. E Lucas, um jovem celestial, filho de um dos mais fortes invocadores, responsável por resolver crimes. O pai de Lucas morre durante uma investigação de crimes cometidos pelos justiceiros. A história se passa 5 anos após a morte do pai de Lucas, que tem o objetivo de vingar seu pai enquanto Lúcia se junta aos justiceiros por motivos pessoais. Entendi. Eu vou chutar, né? Eu sempre falo aqui sobre motivações de vingança e o quanto a motivação de vingança ela é algo que move o personagem quase que cegamente, né? A vingança ela é uma parada assim, ela, né, geralmente é um negócio que a pessoa não pensou muito, assim. É um negócio que ela fica remoendo, é um sentimento ruim, então é uma parada que move cegamente. E aí é um objetivo assim. Então eu vou chutar que, para terem se passado 5 anos até o Lucas buscar a vingança, ele provavelmente era uma criança quando o pai morreu, e aí ele foi remoendo isso até que ele decidiu agir de alguma forma. O que eu acho que aqui no início da história, talvez a gente precisa de um estopim para o Lucas começar a agir proativamente em relação a essa vingança. Pra gente justificar, é só pra justificar esses 5 anos que ele não buscou isso, sabe? Porque como eu falei, vingança é um negócio tipo, sei lá, o tempo, né? O tempo a gente fala, né? Que o tempo ele cura tudo. Então o tempo ele é a maior arma de cura, assim. Tipo, você tá no luto ali, você acabou de perder alguém, você tá no luto, parece que o mundo acabou, nada tem sentido, nada tem significado e tudo mais. Com o tempo você vai conseguindo esquecer aquilo, ter lembranças boas daquela pessoa, indo retomar a sua vida aos poucos, né? Não é fácil, é difícil, mas assim, o tempo ele vai curando, ele vai sarando essa ferida até que vai chegar um momento que você vai conseguir viver bem de novo. O tempo ele tem essa força. Então a gente enxergando isso com a vingança também, né? A vingança sendo um sentimento muito forte, e como eu disse, que cega a pessoa, né? A vingança ela é mais forte quando aquilo acabou de acontecer. Então o pai dele acabou de morrer. Vingança está no auge. Conforme o tempo vai passando, é de se imaginar que se não teve alguma coisa ali e tal, o personagem, se ele não correu atrás já dessa vingança e foi alimentando esse desejo por vingança, esse sentimento ele também vai se dissipando, se diluindo com o tempo. E aí é interessante trabalhar no personagem para ele ficar um personagem complexo, para ele ficar um personagem que a gente consiga comprar a motivação dele, consiga entender, consiga acompanhar melhor, né? Não fique raso. É interessante trabalhar como que ele vai alimentando esse desejo por vingança que ele tem até se passarem os 5 anos e ele está agindo proativamente para se vingar dos justiceiros de alguma forma. A gente pode imaginar até, sei lá, se o pai dele era um dos invocadores celestiais mais fortes, provavelmente investigava crimes, ele tinha uma equipe, ele tinha parceiros que também tinham preconceito com os demoníacos, que também detestavam e caçavam os justiceiros e que provavelmente também buscaram vingança, né? E aí esses próprios parceiros do pai dele talvez ajudaram ele a manter esse ímpeto de vingança, né? Esse desejo por vingança vivo e tal, até o ponto onde, sei lá, ele se une aí a essa polícia e vai buscar a vingança pessoalmente, né? Quando ele chega no ponto onde ele consegue, onde ele pode fazer isso. Que é uma parada meio Batman também, né? Ele sai de Gotham e vai treinando e remoendo essa vingança. Então ele se isola da sociedade, ele não tem vida. Por isso que ele consegue... tô falando do Batman bastante aqui, né? Enfim, ele consegue manter essa vingança viva ali até ele chegar em Gotham, se deparar com tudo aquilo que foi o motivo pelo qual ele fez e fazer a malucagem de se vestir de morcego e começar a bater em gente na rua. Bater em gente, parece que ele bate todo mundo. Bater em bandido na rua. Então, trabalhar como é que o personagem vai, né, trabalhar essa vingança é importante para a construção desse personagem. E eu consigo imaginar claramente aqui esses dois tendo esse embate, né, cada um de um lado ali, e um sendo obrigado a enxergar os pontos de vista do outro, né? Eu, atualmente, assim, lendo a sinopse agora, eu não consigo
vamos dizer assim, traçar um ponto positivo, um ponto que a gente consiga enxergar do lado dos celestiais, né? Então, beleza, eles baniram os demoníacos e agora os demoníacos sofrem todo tipo de preconceito, de injustiça e várias coisas assim. E a gente tem um personagem que é protagonista que está lutando para manter esse status quo. E provavelmente ao longo da história ele vai aprendendo com a Lúcia o quanto a sociedade está sendo injusta, né, com essas pessoas por coisas que os antepassados delas fizeram e tal, que elas não têm mais culpa em relação a isso. E ele vai ter que aprender a lidar com isso. Mas daí me parece realmente um lance de oprimido contra opressor, sabe? Onde os celestiais são opressores e ponto. E aí talvez seria interessante, até lembrando aqui do que eu falei na sinopse passada, sobre bem e mal, né? Aqui parece realmente, os celestiais são do mal, os demoníacos são bonzinhos. Ok, vamos torcer para os demoníacos e vamos rejeitar os celestiais porque eles são os opressores e tal. Então ter ali alguma coisa, sabe? Que deixe essa balança um pouco mais equilibrada. Ela pode ser desequilibrada. Os celestiais eles podem ser opressores, os demoníacos eles podem ser oprimidos, mas talvez colocar-lhe alguma coisa que a Lúcia também possa aprender com o Lucas, sabe? Que não fique só tipo um lado tá certo, outro lado tá errado, 100%. Mas sei lá, um lado tá certo 70% e o outro lado tá certo 30%, sabe? Eles têm pontos ali que geram discussões e que geram embates de ideias entre os dois, não só embates físicos. E aí, nesses embates de ideias, o próprio leitor vai aprendendo coisas. É o que eu sempre falo aqui. A história ela tem que ter um tema, um subtexto ali, que também passe alguma lição que o leitor consiga se conectar. Eu sempre falo aqui em quase todo vídeo de sinopse. A gente não tá num mundo onde tem pessoas que invocam anjos e pessoas que invocam demônios, e os demônios foram banidos e agora eles estão sofrendo injustiça. A gente não tem isso. Mas a gente tem pessoas que foram excluídas por N motivos, a gente tem uma sociedade onde tem pessoas que são opressoras e pessoas que são oprimidas, e a gente tem discussões sociais que são muito complexas e que você não consegue resolver simplesmente falando esse povo é do bem, esse povo é do mal, sabe? E então abordar esse tipo de coisa dentro da sua história, usando como metáfora, né, a questão dos celestiais e demoníacos, você consegue trazer essa discussão para que o próprio leitor reflita e o próprio leitor se engrandeça com a sua história. E aí ele vai lembrar da sua história por mais tempo, não só como, caramba, e aquele mangazinho legal lá onde tinha duas pessoas que enfrentavam lá e que invocavam uns demônios e tal. Mas vai lembrar, tipo, caraca, mano, aquele mangá tinha uma discussão da hora. Eu mesmo tinha dúvida sobre isso e depois de ler aquele mangá eu mudei um pouco a minha visão e hoje eu penso um pouco diferente, sabe? Tipo, a sua história ajudou aquela pessoa na visão dela de mundo, de como ela enxerga e como ela leva a vida dela dali pra frente. Todos nós, né, temos experiências de acompanhar histórias e coisas assim que mudaram o jeito como a gente vive, o jeito como a gente enxerga o mundo, o jeito como a gente age, depois de acontecimentos, depois de ver e entender certas discussões abordadas em certas histórias. E essas histórias são aquelas que realmente marcam. Eu, particularmente, acho muito louvável, digamos assim. Uma das coisas que eu adoro em histórias, em criar histórias, em contar histórias, é por isso que eu faço esse quadro aqui, lendo ideias de histórias, né, de outras pessoas, porque eu gosto da capacidade que as histórias têm de ensinar coisas, de passar coisas, de mudar as pessoas, de tocar as pessoas, de causar sentimentos. Então eu acho que quando a gente tira isso de uma história para simplesmente pôr cenas legais, cenas impactantes e bonitas e tal, a gente está tirando, tipo assim, o que a história tem de melhor. Seria como você tirar tudo que o carro tem e deixar só a pintura e talvez a carroceria, sabe? Beleza, ele é muito bonito de se ver, mas ele não serve para nada, só para se ver. Sabe? Você não vai andar com ele não vai levar você de um ponto para outro com velocidade, com segurança, etc. Não, é só para você olhar e falar. É bonito. Sabe? Eu sinto que você tira o principal, você tira o motor do carro quando você faz uma história e você, só pelas cenas, só pela luta, só pelo impacto e não pela história mesmo, no sentido mais profundo da palavra história que está sendo contada ali naquele mangá, naquele livro, naquele filme, etc., na obra que você esteja fazendo. O nome da próxima sinopse é Price of Devil's Love, né? Seria o preço do amor do demônio, do diabo, o preço do amor do diabo. Acho que fica realmente mais bonito em inglês. Talvez se a gente mudasse preço para
Caramba, tava na cabeça agora a palavra e eu esqueci. Detesto quando isso acontece no meio do vídeo, cara. A palavra tá aqui e aí na hora que eu vou ter que falar ela some da minha cabeça. O preço talvez pelo fardo, pelo custo. O custo do amor de um demônio. Fica um título bem poético até. Enfim, nesse mundo existem 3 reinos. O do inferno, o paraíso e o maior de todos, o reino intermediário. Acompanhamos Alice, ou Alice, uma garota do reino do inferno, do reino infernal. Seu tio é o grande imperador desse reino. Ela acaba se apaixonando e namorando com um anjo do reino paraíso, né? Algo considerado proibido nesse reino. Por causa disso, Alice é banida para o reino intermediário e perde grande parte de seus poderes. Seu amado é mandado para o purgatório, dimensão alternativa. Agora Alice deseja recuperar seus poderes demoníacos e livrar seu amado do purgatório. Interessante a ideia, né? O conceito realmente de ser... O título, ele descreve bem a ideia, né? dessa história. Realmente a menina que está pagando o preço por amar alguém que ela não podia. O cara está pagando o preço também. O que me deixa na dúvida é que tipo, ele está num outro reino ainda mais... Tipo assim, a gente fala que tem 3 reinos, mas na verdade são 4, porque você tem essa outra dimensão. E aí ela teria que descobrir como chegar nessa outra dimensão. Eu não consigo nem imaginar como é que seria essa jornada dela para descobrir isso. Porque primeiro ela tem que recuperar os poderes dela. E aí, recuperando os poderes dela, não sei que tipo de poderes são esses, seriam os poderes que iriam torná-la capaz de tentar resgatar o cara lá no purgatório. É interessante o fato dele estar no purgatório, porque, vamos lá, se o desejo dos dois é ficar juntos, e os dois forem mandados para o reino intermediário... Assim, na minha concepção, analisando a história aqui por cima, dane-se que ela vai perder os poderes e ele também. Eles vão ficar juntos, vão viver ali naquele reino intermediário, beleza. Tranquilo, até eu imagino que talvez esse seja o objetivo da Alice, né? Já que ela sabe que ela não pode ficar com ele, ficar com esse anjo, nem no paraíso, nem no inferno, né? Então, logo eles têm que ficar no reino intermediário. A pergunta que eu tenho é tipo assim, existe livre trânsito entre esses reinos? Como que ela conheceu a ponto de se apaixonar por esse anjo e tal? Eu acho que é uma pergunta que o leitor talvez faria. Talvez seria interessante de abordar logo no início dessa história, né? Você ir contando ali, mostrando como que isso é possível para poder entender melhor como que esses reinos funcionam, né? Quer dizer, ela tá no reino intermediário agora, ela foi banida para esse reino. Tem como ela ir pro paraíso ou pro inferno assim de boinha? O anjo foi pro inferno para elas se conhecerem, ela foi pro paraíso para eles se conhecerem, eles se conheceram já no reino intermediário. Como que funciona o trânsito, né? Assim, a transitação de pessoas, anjos e demônios entre esses 3 reinos, para que a gente consiga entender como eles se conheceram, como que foi dado esse relacionamento, né? Até porque é aquilo, né? De novo, sempre. Se a gente tem um personagem, o personagem precisa de uma motivação. E pra gente acompanhar esse personagem, a gente tem que meio que torcer pra ele, a gente tem que entender a motivação dele e comprar essa ideia, comprar essa motivação para que a gente também tenha a mesma motivação. Então se a gente fala, pô, essa menina ela quer resgatar o namorado dela e tal, e ela vai passar por um monte de provação e um monte de dificuldade para isso, ela foi banida, ela perdeu o contato com família, etc, não sei o que, pra gente comprar a ideia dela passar por tudo isso, a gente também tem que comprar a ideia, tipo, pô, o cara vale a pena, sabe? Tipo, pô, é um relacionamento bonito, não sei o que, então a gente tem que entender a história dos dois juntos pra poder, quando os dois estão separados, comprar a motivação dela indo até o cara. E aí tem todo o lance de como que vai ser chegar nesse purgatório, né? Pra ela chegar nesse purgatório. Ela tem que... Só com o poder de demônio, se ela recuperar o poder de demônio dela de algum jeito, ela consegue já ir pro purgatório, assim, direto, bum? Ou tem parte da dificuldade que é realmente chegar nessa outra dimensão. Sei lá, só alguém que... O controlador do inferno e o controlador do céu, lá do paraíso, que tem poder para ir... para abrir o portão, sei lá, para o purgatório. Então ela teria que conseguir isso de alguma forma para poder chegar até o purgatório, alguma coisa assim. Então tem essa dificuldade também. Dificuldade não só... talvez de enfrentar pessoas, coisa do tipo, mas tem a dificuldade mesmo física, né? Territorial, digamos assim, de ir até esse purgatório, já que supostamente ele não está incluso nos reinos, né? E se os reinos tiverem esse livre trânsito, entre aspas, né? Livre que eu falo assim,
Uma pessoa consegue sair de um e ir para outro. Claro que talvez no meio do caminho, sei lá, tenham guardiões, tenham portões, tenham coisas que vão impedir, mas são coisas que estão ali. Não é tipo assim, para ir pro... Que nem a gente. Para ir pro céu ou pro inferno, teoricamente, né? Segundo quem acredita e tal, enfim. Todas essas coisas, todas os panos quentes feitos, você teria que morrer, você teria que, sabe, é um negócio mega drástico, é um negócio que você não tem como fazer por querer. O que eu tô falando sobre livre trânsito é isso, não é que tipo, a pessoa pode pegar um ônibus e ir do inferno pro céu, sabe? Tô falando de tipo, é possível fisicamente fazer isso, mas é claro que vai ter os empecilhos ali dos próprios reinos, né? Com um muro, guardas e etc. Enfim, que vão impedir essa coisa de acontecer. E aí talvez seja até interessante entender como que a Alice vai fazer isso sozinha e vai comprando ou ganhando esses aliados, né? Tem aquele risco de ficar uma história muito grande, mas eu acho que não é necessário, não tem necessidade assim. Sei lá, uma minissérie de 4 capítulos. Primeiro capítulo, a gente apresenta o romance. A gente cria motivação, cria ali alguma motivação inicial para os personagens, para mostrar eles se conhecendo, para mostrar esse romance acontecendo, para fazer a gente se apegar com a Alice e com o namorado dela, para que no final eles sejam banidos e a gente comece a história no final desse capítulo 1, sabe? Vamos dizer assim. Aí a gente tem 2 capítulos ou 3 capítulos de desenvolvimento ali, mostrando a Alice tentando recuperar os poderes dela e tal, fazendo todo esse rolo até chegar ali no final do capítulo, sei lá, 4, 5, vamos supor, capítulo 5, onde ela vai ter ali o grande confronto, sei lá, com o tio dela para recuperar os poderes dela e aí abrir o portão pro purgatório e achar o cara e eles poderem viver juntos, sabe? Então, tipo, acho que dá pra contar ali. Só não fazer uma jornada tão grande assim, com várias aventuras no meio do caminho. Até porque se a motivação dela é resgatar o cara, tipo, de novo, sabe? Motivação forte. Motivação forte o personagem não pode falar, eu preciso resgatar o meu amado, porque cada dia que ele passa lá ele sofre e não sei o que. E olha, essa garota pediu pra eu ajudar ela a encontrar o gato dela. Vamos lá ajudar a encontrar o gato. Olha, aquele pessoa ali precisa de tijolo pra casa dela, sabe? Não dá pra fazer igual um jogo de RPG. No jogo de RPG, beleza, a gente compra, a gente precisa de missão, a gente precisa de várias coisas ali e tal. Não dá pra você só ir fazer uma história principal e acabou, né? Enfim, não o gameplay teria, sei lá, 3 horas de jogo, 5, 6 horas de jogo. Mas como eles querem fazer um jogo onde você vai imergir, vai jogar durante horas e horas e horas, às vezes, sei lá, dezenas, centenas de horas o jogo, eles vão fazendo um monte de missão assim e seu personagem fica parecendo um maluco do cacete, que tem um objetivo mó grande, mas ele fica ajudando todo mundo com pequenos problemas que são muito menores que os problemas que ele está enfrentando, né? Os problemas dele mesmo. Numa história a gente já não consegue comprar isso com tanta facilidade. Os personagens ele tem um objetivo muito claro e muito fixo que ele não pode ficar perdendo tempo. E se você quer fazer uma história mais direta ao assunto, também é bom que você já nem perca tempo com isso mesmo também. Claro que quando a gente quer fazer uma história gigante, longa, dá para fazer isso, vamos dizer assim, possível fazer isso da maneira certa, né? Para não ficar esse negócio que eu falei, de a pessoa ficar meio estranha, ficar parecendo um esquizofrênico. Mas eu acho que pega mal essa frase que eu falei. Enfim, vai ficar parecendo alguém que não tem ali um direcionamento muito certo. Ainda mais quando o objetivo é um objetivo que necessita de um personagem que tenha um direcionamento muito certo. Como eu falei, vingança, resgatar uma pessoa, tipo, caraca, olha o grau de importância de resgatar uma pessoa. Você não pode ficar perdendo tempo com outras coisas, sabe? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Por favor, não levem a mal. Aqui eu tenho me expressado errado. Mas aí é isso, como eu falei. Você pode estender essa história e fazer uma história de 302 capítulos, mas eu acho que com uma história de 5 capítulos, você consegue contar a história indo direto ao ponto, sendo certeiro e contar uma história muito maneira, onde a gente vai se apegar aos personagens, vai entender a jornada e no final vai sair com uma lição maneira aí sobre lutar pelo amor, de repente, lutar pelo aquilo que a gente ama, mesmo que seja difícil e tal. Acho que dá pra fazer uma história bem interessante. E esse foi o nosso 51º vídeo de sinopse. Se você não sabe como enviar a sua sinopse, eu vou deixar aqui na descrição o guia completo. Achei mais fácil deixar assim do que ter que ficar falando aqui no final de todo o vídeo como que faz. Então tá aqui na descrição. Agora todos os vídeos de sinopse vão ter na descrição o e-mail e tudo certinho como que você faz para enviar a sua sinopse sem estar nessa fila gigantesca. Mas enfim, uma hora chega. Demora, mas chega. Valeu por ter assistido, valeu pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. É nóis!